dia abençoado. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Bom dia, Casal Brasil. Foi o primeiro a entrar na live hoje. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Lauren. Diretamente de Cárcere, no Mato Grosso. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Gilton. Parabéns, Gilton. Campo Brasil, hein? Do recrutamento. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo. Bem-vindo à nossa live de Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vinda, Suelen. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo, vamos chegando para a nossa live, Café com o Presidente. Hoje vai ser uma live muito abençoada. Se prepare, papel e caneta na mão. Bom dia, bom dia, bom dia, Brasil. Bom dia. Bom dia, meu povo. Vão chegando para a nossa live. Bom dia, bom dia, bom dia. E aqui tá frio, viu? Bom dia, Suzana Roseira. Já estou te esperando você aqui, hein? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Está frio. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Opa, tô frio. Aqui tá frio sim. 6 graus. 7 horas em ponto. Ó, aqui não é vinho não, tá? Fitofe de limão. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Bom dia, galerinha. Bom dia, Mariano. Vamos chegando para nossa live. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia hoje. Minha Bíblia hoje vai ser no celular. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo, diretamente de Santiago, no Chile. Se prepare que a live de hoje vai ser uma live muito abençoada, beleza? Hoje a live, hoje, amanhã, na verdade essa semana, hoje e amanhã, a live vai ser 8 horas da manhã no horário de Brasília. E semana que vem também eu vou fazer a semana inteira a live daqui, tá? Então vai ser também no horário de 8 horas da manhã, no horário de Brasília, porque aqui ainda tá como se fosse 4 horas da manhã, a claridade aqui em relação a Salvador, onde eu moro. Então se preparem, beleza? Vamos lá, a gente começa sempre com louvor e depois do louvor a gente sempre tem um momento aqui que a gente faz aqui o nosso devocional. Pegamos um texto bíblico e a gente fala um pouquinho sobre esse texto bíblico, beleza? Bem-vindo, meu amigo Magno Vieira. Ontem o Magno estava aqui em Santiago e já participou da nossa live ontem, e eu já estou aqui hoje também. Magno, vamos marcar para a gente encontrar hoje aqui em Santiago, beleza? E deixa eu dizer para você, hoje o texto bíblico está lá no Antigo Testamento, tá? E é bom que a gente vai entender que hoje que aquele mesmo Deus do Antigo Testamento era o Deus do Novo Testamento e agora o Deus de hoje, né? O Deus não muda nunca. E o texto bíblico está no livro de Números. É um texto grande, mas eu vou dar uma resumida aqui nele. É um texto grande que está no livro de Números, capítulo 27, do versículo 1 ao 4, tá? E eu vou dar só uma resumida aqui no texto. Diz o seguinte: aproximaram-se as filhas de Zelofeate e disseram: nosso pai morreu, né, no deserto, que o nome do nosso pai deveria desaparecer. Por que o nome do nosso pai deveria aparecer do seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos a propriedade entre os parentes do nosso pai. O que esse texto diz? É lá no Antigo Testamento, na época de Moisés ainda, tá, galerinha?
O que aconteceu nesse texto bíblico, só para vocês entenderem como que a gente pode aprender com esse texto bíblico, o texto ele narra a história, né, de 5 irmãs, né, que o pai delas tinha morrido, e mesmo diante da lei, né, a lei lá dizia que mulheres não poderiam receber herança, né, mas mesmo assim, devido à lei, onde falava que mulheres não poderiam receber heranças, elas escolheram agir com fé, agir com coragem, né? Em vez delas se revoltarem, né, de desistirem, falar assim, tá bom, já que a gente não tem direito, vão largar isso para lá. Não, elas pegaram e levaram a causa dela, né, o questionamento delas, o que elas queriam, né, levaram para Moisés. E Moisés foi lá e numa WhatsApp com Deus, conversou com Deus, e Deus julgou que a favor delas, né? E devido àquele pedido ali, mudou literalmente uma norma que já era estabelecida há muitos e muitos anos. E a norma dizia que quando alguém morresse, a herança tinha que passar para os filhos. Mas imagina agora um homem que não tinha filho homem, só tinha mulher e tinha herança, né? Naquele momento ali, Deus autorizou a Moisés a liberar a herança para as filhas. O que isso mostra para mim e mostra para você hoje, né? Que às vezes, né, e isso acontece, na verdade não é às vezes, na maioria das vezes, né, atitudes firmes, né, baseadas em fé, baseadas em justiça, sabia que pode mover o coração de Deus, né, e transformar literalmente realidades que pareciam imutáveis. Então deixa eu dizer para você que está aqui nessa live de hoje. A principal lição que a gente vê nesse texto aqui, né, de Números 27, 1, 4, ensina para mim e para você que murmuração não gera mudança. Agora, ação e fé, isso sim. Então, eu não sei o que você está passando na sua vida, não sei o que está acontecendo com você, mas eu posso te dizer uma coisa sem medo de errar. Não adianta ficar murmurando, não adianta ficar reclamando. O que a gente precisa, na verdade, é agir, e agir com fé, né? Eu quero fazer um convite para você que está aqui nessa live hoje. Vanessa Meluzzi, bem-vinda à nossa live. Quando a gente escolhe, né, a obedecer, né, e nos posicionar com confiança diante de Deus, isso atrai intervenção em nossas causas, sabia? Eu quero dizer para você que está aqui nessa live hoje, independente do que você está vivendo hoje aqui, todo mundo vai ter sacrifício, todo mundo vai ter dificuldade, como diz lá no Nordeste do Brasil, todo mundo vai ter aperreio, mas mesmo que a situação pareça que não tem solução, tem algo aqui que eu vejo que não tem solução, né? Mesmo nesses momentos onde parece que não tem solução, a gente deve confiar, sabia? Que o mesmo Deus que fez aquela justiça, né, com aquelas mulheres lá onde elas não teriam direito à herança, mas Deus autorizou que Moisés afirmasse que a herança seria delas, mesmo a lei dizendo que não, aquele mesmo Deus, né, que fez justiça com as 5 mulheres, com as 5 irmãs, continua hoje agindo em favor daqueles que o buscam com sinceridade, buscam com ousadia. Então você que está aqui nessa live de hoje, deixa eu dizer para você, seja ousado, né, na hora de pedir as coisas, seja ousado na hora de você fazer, seja ousado na hora que você fala assim, eu vou conquistar. A gente não pode brincar com o nosso futuro, galera. A maioria das pessoas brincam literalmente com o futuro, né? E independente do que você está vivendo hoje, daqui a pouco a gente vai ter um casal aqui incrível. O Wender e Suelen estão fazendo um trabalho incrível. O Wender, se você já estiver na live, tá? Aperta o sinalzinho de mais aí. Eles pediram para mim que eles iam entrar mais ou menos 7h10, que eles iam deixar a filha na escola. Então, quando tiverem aí, já pode apertar o sinalzinho de mais aí para mim. Beleza? Bem-vinda, Lara. Quem é que já está aqui no Chile? Escreve aí para mim assim, eu já estou no Chile. Porque aqui em Santiago agora, galera, são 7 horas da manhã. Tá tudo escuro, mas muito escuro mesmo. Como se fosse lá em Salvador, era tipo assim, 4h30 da manhã, né? Tá tudo escuro ainda. Então, eu quero dizer para você que a fé, sabia que a fé, ela tem o poder de abrir portas? Você sabia que a fé tem o poder de transformar decretos
e trazer, na verdade, da existência aquilo que parecia impossível, né? A fé nada mais é do que trazer. Ô Suelen, aperta para mim aí o sinalzinho de mais, Suelen. Tem um número embaixo, ó. Tem um mais aí embaixo. Você só aperta para mim aí, Suelen. Aí fica fácil eu te chamar aqui. Ah, isto, beleza. Eu já vou adicionar vocês, tá bom? De abrir porta, de transformar, trazer à existência aquilo que não existe, que a gente só. Às vezes a gente fica na dúvida, né? E eu quero finalizar aqui dizendo para você que a obediência, obediência, fé, atitude, isso é alicerce para a gente viver o sobrenatural de Deus. Então, eu não sei o que você está vivendo, mas a partir de hoje a gente pode tomar decisões que podem mudar a nossa vida completamente. Deixa eu colocar até uma luva aqui, galerinha, porque o negócio aqui tá frio. Bem-vindo, Suelen, bem-vindo, Wender. Já vamos bombardear vocês de perguntas, mas antes, só para a gente fazer o protocolo normal das nossas lives aqui, a gente começa sempre com uma frase do dia, antes de fazer a primeira pergunta para o Wender e Suelen. Hoje é a nossa live de número 1345. Ontem, no avião que eu vim, né, tava, bem dizer, todo o staff da Herbalife. Tava o Igor, tava uns 10 funcionários da Herbalife estavam lá ontem, e a gente comentando, né, sobre o tanto de live que a gente tem feito, e gente do Brasil inteiro agradece. Essa semana passada, eu não sei se eu comentei aqui na live, mas eu recebi uma ligação da Herbalife perguntando quais eram os sistemas de treinamento que tinha lá em Salvador, dentro do nosso sistema, né? Se faziam HOM, se faziam certificação presencial. E no final, a última pergunta que eles me falaram é a seguinte: é porque a gente está ligando para o Brasil inteiro perguntando sobre sistemas. E muitas pessoas de lugares diferentes falam que o sistema deles é a live Café com o Presidente. Então, para você que está aqui, usa a live como treinamento para você, parabéns. As lives ficam gravadas lá no YouTube. Inscreva lá no canal, aperta o sinalzinho lá para receber o sininho para você receber notificação. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. A gente sempre começa com uma frase do dia, e a frase do dia diz o seguinte: dedique mais tempo para o que te faz feliz. A vida é curta. Vou repetir para você: dedique mais tempo para o que te faz feliz. A vida é curta. Hoje nós temos aqui na nossa live um casal incrível, membros da equipe de expansão global, um dos próximos milionários. Eu conheci o Wender na piscina. Agora, lá no Gran Paládio, o Janerson me apresentou ele e falou assim: ó, tá fazendo um trabalho incrível, convida ele para a live. Aí quando saiu nos Tops Brasil, aí eu não pensei duas vezes. Então, Suelen e Wender, muito obrigado por ter aceitado, aberto espaço na agenda de vocês aí. Primeira vez aqui na nossa live, mas altamente produtivos. Daqui para frente a gente vai bombardear vocês de perguntas. E já começamos assim, fala pra gente quais eram as maiores insatisfações de vocês quando a Herbalife apareceu na vida de vocês. Bom dia, Wellington. Bom dia, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Né? Obrigado, Senhor, por mais um dia. Né? Estamos muito felizes e bora iniciar esse bate-papo maravilhoso. Então, bom dia. Para quem não me conhece, ó. É porque alguém me ligou aqui, mas pode falar, estou ouvindo bem. Para quem não me conhece, o Wender aqui de Criciúma, Santa Catarina. Cara, faz 20 anos já que a gente pertence à Herbalife, né? E bem básico. O que eu estava necessitando, o que me chamou a atenção na Herbalife é porque eu estava desempregado. Eu estava em busca de emprego e acabei caindo numa HOM da Herbalife. Simples assim. Isso, e eu trabalhava no comércio, trabalhava 12 horas por dia, né? E no shopping, sábados, domingos, feriados, tava tudo certo, só que eu tinha 18, 19 anos, né? E eu queria ser mãe, né? Que tinha as minhas insatisfações começaram a partir daí. Então foi quando o Wender conheceu a oportunidade e veio para suprir essas necessidades, né? Eu era uma pessoa muito tímida, não me via fazendo um negócio, achava que de certa forma não era para mim, era o negócio dele, né? E realmente descobri ao longo do caminho que sim, eu tinha desejos ardentes, né? Suelen, eu já tive loja de shopping também. Shopping não é brincadeira não, né, bicho? Aquilo é escravidão, na verdade. É sábado, domingo, feriado, não fecha um dia. E tá todo mundo se divertindo e a gente trabalhando ali, né? E a Su não era proprietária, ela era gerente, ou seja, ela faz a função do dono
sendo que você é empregada. Era pior ainda. E não ganhando o que achava que merecia, né? Mas tava Verdade. certa. Me diz uma coisa, depois dessa trajetória de vocês, que conquistas, né, que a Herbalife trouxe para vocês, que no tradicional, geralmente, ou a maioria dos amigos de vocês não tem? Cara, pra mim, duas coisas que a Herbalife me trouxe. Uma é liberdade de tempo. Eu nunca gostei. É três coisas, na verdade. A liberdade de tempo. Eu nunca gostei de acordar cedo. Eu sempre fui um cara noturno, não diurno. Agora eu tô aprendendo Então eu compliquei a sua vida hoje, então. Não, agora a gente tá com filho pequeno. Então agora já acabou isso aí. Mas se eu pudesse, eu ainda acordava às 9, às 10. Sempre fui assim. E quando eu trabalhava na metalúrgica, eu acordava às 4 da manhã. Porque tinha que pegar dois ônibus para ir. Então isso foi uma coisa que mudou completamente. Segundo, nunca gostei de ter patrão. Nunca gostei de ser mandado. Eu sempre gostei de ser direcionado. Sempre gostei de pressão, né? Trabalhar sob pressão, minha tranquilo, mas nunca gostei de ser mandado. E terceiro, viagens. Da onde a gente vem, nossos pais nunca viajaram. Meu pai nunca andou de avião. A gente nunca teve essa vontade de viajar, de conhecer outros países, conhecer outros estados. E a Herbalife mudou isso completamente na nossa vida. A Herbalife mostrou isso pra gente, que era pra gente também, né? Conhecer, ter experiências. Nosso filho de 2 anos já viajou 7 vezes. Uau! Né? Então, a gente mudou a trajetória, a gente quebrou o ciclo aí, né? E realmente com muita prosperidade, né? Para a nossa nova geração, eu tenho certeza absoluta disso. E para mim, grandes insatisfações, eu sempre tive o desejo de ser mãe, né? E como eu trabalhava 12 horas por dia, eu sabia que isso não ia ter como, né? Então, hoje eu posso ser uma mãe presente, posso trabalhar, posso ser empreendedora, posso liderar, posso fazer meu horário, né? E com isso, com esse nosso estilo de vida, acho que o que a Herbalife nos trouxe foi trabalhar num local, num ambiente como a gente está agora no nosso espaço, com grandes amigos, né? Trabalhar com quem a gente gosta, né? E com isso fazer a nossa renda, né? A gente, além das viagens, o que a gente chama mais atenção da gente mesmo, Wellington, nem vou te dizer que é bens. A gente comprou carro, a gente comprou apartamento, né? A gente tem uma vida estável, a gente pode ajudar a família. Então, o dinheiro veio. Vai vir muito mais, tenho certeza absoluta. Tem certeza? Mas assim, pra gente a nossa vida, né, é a trajetória, né? Tá sendo sensacional. Tem desafios, tem momentos bons, momentos, né? Todos os momentos, mas a gente tá curtindo, né, essa trajetória. Então, a gente tem muita gratidão a Deus por essa trajetória, né? Que eu tenho certeza, na verdade, eu não consigo nem me imaginar. Então, como seria se eu estivesse ainda na loja? Porque eu não tinha perspectiva mais. Eu gerenciava a loja. Eu via o estilo de vida da minha patroa, né? A minha amiga até hoje. Compro bastante lá. Era uma loja de roupas. Eu não queria ter a vida que ela tem, que ela tinha, né? Que ela tem. Ela trabalha muito, muito guerreira. E muitas vezes ela pagava a gente e não sobrava pra ela. Sim. Né? E eu não queria aquilo pra mim. E daí não tinha mais outro tipo de perspectiva. Acho que viver sem perspectiva, a gente vive apagado. Acho que muita gente tá vivendo apagado porque não tem perspectiva. Verdade. E a gente encontrou aqui dentro perspectiva, né, de crescer, de mostrar, né, isso pro nosso filho, de ter coisas boas e realizar objetivos grandes, sonhos e curtir a trajetória, né? Isso para mim é sensacional, assim. Galera, Wender, só me fala aí, nos últimos meses, agora, né, qual está sendo a média de produção de volume de vocês nos últimos meses? A gente faz uma média de 5 mil pontos há 13 anos. 13 anos fazem 5 mil pontos. Isso. E nesses 13 anos, teve 2, 3 meses, que foi os meses que a gente quis tirar férias assim e saiu 3, 4 mil pontos. Mas quando o bebê nasceu. Quando o bebê nasceu, coisas assim. A gente ganhou todas as promoções de 6,5, 7,5 de style e nos últimos meses mais de 10 mil pontos. Galera, mais de 10 mil pontos pessoais. Posso dizer que eu tenho certeza que no Brasil não tem 100 pessoas que fazem essa produção de 10 mil. Acho que não tem 50. Acho que no Brasil não tem 50 pessoas no Brasil inteiro que fazem acima de 10 mil pontos, igual eles fizeram. Então, deixa eu dizer para vocês, se eu fosse você, eu ficava focado aqui, papel e caneta, anota tudo, porque daqui para frente a gente vai saber o que eles estão fazendo. Então, a gente tem aqui hoje Suelen Wender, membro da equipe de expansão global, um dos próximos milionários da Herbalife. Se prepare, porque vai ter muita coisa legal aqui hoje. Já mete o dedo no aviãozinho aí, coloca a gente para dentro.
Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. 20 anos, eu tenho 24, né? E eu tava vendo uns stories hoje do Marcos Vinícius de Vitória, né? Que ele postou, ele já está aqui no Chile, postou algo muito interessante e vale a pena quem não segue o Marquinhos seguir ele lá e ver uma postagem que ele colocou hoje de uma piscina aqui em Santiago, a maior piscina que existe na América Central do Sul aí. E falando sobre perspectiva mesmo, né? E eu imagino que nessa trajetória de vocês, vocês tiveram... As pessoas olham hoje para vocês, 10 mil pontos pessoais, né? E eu imagino que as pessoas olham com admiração para vocês, mas nesse caminho aí, eu imagino que tiveram vários desafios. Se vocês pudessem relacionar para a gente aqui, maiores desafios que vocês tiveram aqui dentro da Herbalife já, quais foram e como é que superaram? Bora lá, então. Há 20 anos atrás, né, caí dentro de uma HUM, fui para um STS, desempregado, sem dinheiro. Meu pai é mineiro, de mineração, né? E minha mãe nunca trabalhou na vida, então não sou filho de berço de ouro para ter dinheiro. Nem empreendedor? Nem né? empreendedor. Meu pai nunca teve negócio, teve um barzinho e quebrou. Meus irmãos são tudo empregado, meu sogro é empregado. Então a filosofia nossa sempre foi essa. E quando veio a Herbalife, eu visualizei muita coisa, assim, muita coisa. E só porque eu precisava sobreviver. Então, o primeiro ano nosso, eu falo que eu fui muito ruim em recrutamento. Eu demorei 11 meses para cadastrar minha primeira pessoa. Nós estamos no mesmo time também, que eu demorei 2 anos para fazer o meu primeiro supervisor. Opa! Eu fui 11 meses. Então. E aí, um ano depois eu virei Get, porque eu aprendi uma coisa na Herbalife. Se tu não tens um momento teu de Get nos 6 meses, tem que achar o momento de alguém. Eu achei alguém que virou Get e eu virei junto. E aí começou aquela felicidade. Get, 50 supervisores, fazendo 40, 50 mil pontos. E veio os espaços de vida saudável a primeira vez. Muito ruim para nossa época, querendo copiar México, querendo fazer aquelas coisas com aveia, tudo. E eu perdi eu perdi 43 supervisores em 60 dias, na época. E foi muito frustrante. Foi muito frustrante. Só porque eu ganhava muito bem com vendas. Eu ganhava mais que um metalúrgico com vendas. Então eu continuei. Naquela época a Su não fazia Herbalife comigo, fazia parcial, né? Então eu continuei independente disso. E só porque caiu o desejo do recrutamento. Aquele desejo. Quando eu entrei, a Su fica brava que eu falo isso, porque quando eu entrei, o meu sonho era virar presidente em 35 anos. Que era o tempo da metalurgia. Me aposentar como presidente e me aposentar dentro da Herbalife. E aquele sonho caiu completamente, eu não esperava mais. Começamos a gente, muitas vezes, a nem ir para alguns eventos aqui locais. Só que a gente nunca deixou de ir para as extravagâncias, para os eventos grandes. Por máximo que o sonho tinha sido guardado, a gente continuou. E depois de uns 8 anos, né, mais ou menos parados assim, voltamos a recrutar. Voltamos a querer fazer. A gente tem aqui abaixo do Ivan, todo mundo conhece o Ivan Maia. E o Ivan sempre puxando a corda. A gente perdeu um grande amigo na época, o Jair Januário, muita gente conheceu também, de acidente de carro. E depois desse dia a gente voltou a fazer Herbalife, assim, com vontade. Aí a gente voltou para os espaços, que o espaço era uma coisa que eu não ia querer para mim, porque perdi todo mundo ali. A gente voltou, o Jair que me trouxe para Herbalife para o espaço de volta. E a gente voltou a recrutar, começou a fazer de novo, 10, 15, 20, teve ano que a gente fez 10 linhas de supervisores. E aí veio a pandemia. E matou tudo de novo. E, cara, nesse momento, assim, foi meio que a gota d'água para a gente não recrutar mais. A gente chegou a conversar de não abrir mais espaço, não era para nós. Esse negócio a gente só ia vender, ganhava bem com vendas. E chega disso, chega de jogar com o sonho dos outros, não era pra gente. Mas a gente começou a fazer 5 mil pontos. Começou, já fazia, né? 5 mil pontos, qualificava para as férias. E aquilo que aconteceu com a gente estava sempre na piscina com os líderes. E por máximo que a gente não tinha mais o sonho, mas via o sonho dos outros. Eu estou crescendo, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro. E chegou uma hora que a gente foi para um... A gente teve o... E deixa eu te cortar? Pode. A gente... O Ender que falava isso, externizava. Eu nunca consegui externizar isso que eu não quero. Eu sempre dizia que eu queria, né? Só que eu entendi depois de muita conversa, né, com os líderes e tudo mais, que a gente estava com essa dificuldade interna. A gente entendeu no nosso interior de que a culpa era nossa, né? Que a gente sempre se responsabiliza para as coisas. Então, a culpa era minha, as pessoas desistiram, a culpa é minha, né?
Deu tudo errado, a culpa é minha. Como que eu vou botar um novo consultor e ele vai desistir e a culpa vai ser minha? Então, essa pressão fez com que a gente não quisesse mais falar de negócio, né? O Sim. Wender é muito mais dramático e tudo, mas ele fala mais. Eu penso muito mais antes de falar, mas a gente compactuava do mesmo sentimento. Né? Então, estando no meio da galera, como o Wender falou, no meio de vocês, dos presidentes, a gente sempre quis estar perto, né? Mesmo para ficar quietinho, para só ouvir, para sentir, né? E tudo mais, dentro de jantares de gala, dentro das festas, a gente sempre, como a gente sempre fez uma produção boa com vendas, a gente conseguiu estar perto, né? E das pessoas, então isso realmente foi muito diferente. Aí veio... Duas coisas aconteceram. No meio da pandemia, a gente teve uma live com o Fábio Fujihara. Eu sou fãzaço dele, porque eu sou muito de números, eu gosto de números, eu gosto de... Não gosto só de sonhos, de fé, eu gosto de números também. E o Fábio é muito disso. E aquela live me tirou do sofá, assim. Aquela live, nossa, mudou, assim, a nossa... O que ele falou na live lá? Pra ver se tira alguém do sofá, vai. Cara, a gente tava num momento muito parado e ele falou que que a culpa era nossa. Que independente da crise, independente do... Não comprar a crise. Não comprar isso aí, porque isso aí era muito da mídia, não era coisa nossa, entendeu? Não era coisa que a gente deveria comprar. Que a gente deveria sair do sofá e fazer que durante qualquer pandemia ou qualquer guerra ou igual a bolha dos Estados Unidos, o pós é muito, muito produtivo para quem é empreendedor. E aí a gente botou aquilo ali e começou a fazer. Começou a fazer e a gente tem uma grande sorte de a gente ser abaixo do Ivan, porque o Ivan, ele é um membro da equipe de milionários que trouxe muitos caras tops, muitos presidentes, muitos caras do nível A. O Marquinhos esteve aqui agora há 3 meses atrás. Ele, cara, era só cara do nível A. E aí não tinha como a gente não voltar a reviver o sonho. Me diga uma coisa, o que mantinha vocês firme quando estava dando tudo errado? Eventos. Cara, simplificado assim, eventos. Porque tu vai numa extravagância, por máximo que tu tá num momento ruim, igual nós estávamos, muitas vezes, não de vendas, de recrutamento. Deixando bem claro, nosso momento ruim, a gente sempre ganhou mais de 15 mil reais. Foi um momento ruim muito bom. Não no início de negócio. Negócio a gente construiu, aquela coisa toda. Tivemos os momentos, né, que ganhamos menos, mas há mais de 10 anos a gente ganha isso. E é importante dizer... De recrutamento, de desejo mesmo. A gente mora numa cidade de 200 mil habitantes. Eu sei que 15 mil reais, para quem mora muitas vezes em Porto Alegre, em São Paulo, não é nada. 15 mil reais aqui para nós é vida muito boa. Vive bem, muito boa. Então a gente sempre teve essa questão de estar nos eventos. Muitas vezes assim, nossa, não tô com vontade de ir, mas vamos. Mas vamos. A gente como casal, Wellington, a gente tenta se proteger, né? Porque vão existir esses momentos de que não tem. Várias vezes vai chegar, eu não quero ir nesses testes. Então, casais, né? Se unam para o sucesso de vocês, né? A gente, por várias vezes, a gente brigou, agora a gente se entende. Quando um tá mais deprê, naquela fase, hoje em dia a gente quer estar em tudo, em todas, né? Há muito tempo a gente quer estar em todas, mas existia um momento que um deles não queria. E o outro, mesmo às vezes murchinho, dizendo, também não quero mais. Não! Vamos, a gente vai conseguir. Dá uma pausada, respira fundo, conversa na hora certa, estimula, né? E não fica batendo. Uma coisa importante que aconteceu com a gente é que a gente teve uma mentoria muito boa pelo Ivan. Por várias vezes eu não queria nem falar com o Ivan. Aí daqui a pouco eu marcava um jantar lá em casa. O Ivan tá vindo aí. Eu disse, não, né? Lá vem o Ivan. E aí ele saía, a gente ficava animado. Porque ele vinha sempre com o espírito de fazer a gente se animar. Ele não vinha cobrar. E isso é muito importante. E aí, durante muitos anos, a gente ir na casa do Ivan. Não queria ir. Mas vamos. Chegava lá meio assim, deprê, e saía de lá muito animado. E aí ia pros eventos e assim foi. A gente é literalmente o meio que a gente vive, né, Maria? Então, estar aqui ouvindo a live que você faz sempre é sensacional. As pessoas ficam muitas vezes, a gente está num momento ruim e fica girando stories de vidas maravilhosas dentro do stories, aí tu compara com a tua, mas não, a gente tem que estar aqui dentro de um negócio que a gente faz, né? Que é vida, né? Me diz uma coisa, e agora nos últimos tempos que vocês estão produzindo acima de 10 mil pontos aí, quando é que vocês tomaram uma decisão de criar um momento novo? Então, para nós, assim, ano passado a Herbalife lançou a Premier League. Né?
E eu, na minha grande inteligência, achei que sabia mais que Herbalife, olhei a promoção e falei, pelo amor de Deus, isso aí não é promoção para trabalhar. Doido? Nós dois, eu nem Mas quis você... eu não quis me qualificar, não quis literalmente me qualificar no ano passado. Isso, e você ainda é presidente, eu sou Guedes. Aí quando a Herbalife lançou, a gente conversou com o Ivan, então ele falou, comprar 250 pontos, o que isso vai gerar negócio? E a gente não fez, a gente fez 4 ou 5 supervisores até extravagância. Quando a gente chegou na Colômbia, que eles decifraram a promoção, que eles viram, que a gente reconheceram as pessoas da promoção. Reconhecer, os reconhecimentos, tudo aquilo, só a Premier League a gente falou, como a gente é idiota. A gente olhou um pro outro e falou, Jesus, o que a gente fez? A gente vai estar dizendo que a Herbalife está fazendo uma coisa mais ou menos. Fala sério, né? Porque daqueles 250 pontos, um monte de gente fez 1000, um monte de gente virou supervisor, e eu digo, o que a gente fez da vida? Beleza, voltamos com foco em qualificar, 3 meses depois a gente qualificou para a Premier League, e o negócio começou a girar, a gente começou a ter o desejo de novo pelo recrutamento, e aí quando na Extravaganza lançou a promoção do hotel, a gente já estava assim com... Como é que eu vou dizer? A gente já estava na pegada de voltar a falar de negócio. Porque a Premier League trouxe isso pra gente. Era 250 pontos, né? A promoção? Era. Sim. Cadastro novo e tal, mas não importava pra gente o que importava. Pra gente fazer uns 250 pontos, a gente tinha que falar com 2, Sim, 3, 4. Aí nos pôs em ação a fazer uma coisa que muitas vezes a gente não fazia. A maioria das vezes a gente não fazia, que é chamar a galera para nossa salinha e provocar a falar de negócio, né? Pedir ajuda, dizer que a gente precisava mostrar um plano para essa pessoa e falar do cadastro. Botou a gente ativa novamente de falar dessa parte, que é o nosso negócio, né? O nosso espaço, Elton, a gente movimenta uma média de 50 pessoas há 10 anos. E tem que ter o giro. Recruta, sai um pouco, vem outro. Recruta, sai um pouco, vem outro. Então a gente tem uma gama muito boa de clientes. Uma média de uns 300 clientes, que vem uma média de 50 por dia. Então é muita gente, muita indicação, muitos clientes. A gente trabalha também, tem um box de cross, né? E também trabalha com os desafios. Então a gente tem muita gama de clientes que a gente começou a falar com as pessoas. E a gente entendeu a lógica da promoção. Que para te falar de 250 pontos, vai mostrar um plano de carreira. Sim. E aí a Herbalife é aquela coisa, lógico que sempre foi muito inteligente, por isso que tá nessa potência. Mas é muito massa tu fazer um cara que tu cadastra e tem que fazer o ponto até o próximo mês, porque tu bota sentido de urgência. Ou seja, voltou a falar de negócio e ser rápido. Falar de negócio e ser rápido. E aí a gente voltou a fazer o negócio. E a gente não promovia os 250 pontos. A gente promovia supervisão, né? 1000 pontos. Aí, se a pessoa não quisesse, a gente fechava até no 250, né? Ficaria bom. Aí vocês qualificaram pro hotel agora dos presidentes aqui em Santiago. Sim. Isso. Aí, quando a gente começou a fazer 5, 6, 7, a gente falou assim, lançou a promoção e a gente falou, é possível. Só que como tem a mês do dobra, pra gente fazer isso, a gente vai ter que pelo menos fazer um mês de 10. E a gente, pelos números que a gente pegou, que a gente tinha, a gente trouxe o STS para nossa cidade. Nosso STS era em Tubarão. A gente trouxe para cá, a gente que coordena hoje, junto com uma parceria aí, com os braços direitos da gente. Com grandes amigos. Grandes amigos. E quando a gente viu, mostrou os números, a gente falou, é possível. Tem aquela coisa que tu viu assim, é possível 10 mil pontos? Vamos tentar? Vamos. E voltamos a trabalhar. E assim, uma coisa muito importante, Wellington, a gente trouxe o STS para cá, tomando essa responsabilidade e trazendo muito amor. O que eu quero dizer com isso? Abraçando as pessoas, né? Abraçando as pessoas dentro do STS. Você quer vir, você quer pegar um convite, você quer vir só para ver como é que tá, para ver como é que você vai se sentir. Você quer vir para pegar junto, para trazer os seus convidados? A gente quer abraçar todo mundo, a gente quer que todo mundo crie, que o STS seja seu, né? Que sempre foi assim pra gente, né? Mas às vezes por momentos da vida a gente se sente mais frio para aquilo, se robotiza, né? Isso, então a gente tá abraçando a galera do STS mesmo, a gente quer que as pessoas estejam ali, né? O Ivan é ótimo em treinamento, ele tá, né? A gente tá com uma equipe maravilhosa, né? Com pessoas ali dentro do STS que botam a mão para fazer, para acontecer. Então, o nosso STS forte nos deixa muito tranquilos em fazer o quê? Em falar com as pessoas todos os dias sobre o negócio, porque a gente tem um apoio. Que a gente vai colocar as pessoas no STS, elas vão olhar com os olhos dela e a gente vai fazer a nossa parte. Verdade. Né? De fechar. Então, assim, a nossa esteira não é confortável a palavra. Nossa esteira, a gente tá querendo fazer ela. Não tá redonda, porque ainda a gente tá montando os treinamentos, os pós, mas já tá começando a se formar a esteira completa. Isso.
Ó, E o Mag, o uma coisa Magno que era um Vieira. sonho meu, né? Era um sonho meu. Quando a Rita Rosado qualificou para o PIN de 10K, eu não falei isso para Su. Eu olhei e falei, pá, um dia, será que um dia a gente consegue? Porque eu já tinha feito 10 mil pontos duas vezes nos 20 anos, duas vezes. Uma assim e outra lá, aquela coisa que meio que apareceu. E eu falei, bah, que massa, né? Uma presidente fazendo 10 mil pontos assim. Eu olhei aquilo lá e falei, bah, um dia pode ser nós, né? Aí quando a gente fez o primeiro, eu falei, pô, dá pra fazer o segundo. Fez o segundo, eu falei, o terceiro tem que sair na marra. Tem que sair. Aí foi na marra, assim, foi no trabalho mesmo, aí foi... Deixa eu primeiro. Eu vi, ó, vou fazer um comentário. Primeiro, o Magno Vieira acabou de escrever que parece que só 20 pessoas do Brasil conseguiram qualificar para as férias. E o Magno e a Úrsula são um deles. Então, parabéns para Magno e Úrsula. Parabéns para vocês. Se tem mais alguém aqui que qualificou aí para o Hotel dos Presidentes, escreva aí, eu qualifiquei, para a gente poder reconhecer vocês. Alguém está escrevendo aí agora, se eu não me engano, é a Raíla, mas falando assim, ó, para o Pebas parar, precisa de um sistema de volta. E aí vem uma pergunta para vocês. Muita gente, às vezes, não viaja porque é distante e não vai para os eventos. O que fazer? O que vocês fizeram para começar o sistema na cidade de vocês? Eu acredito que não deve estar dando muita gente, na verdade, mas é seus e está fácil de levar gente. Ou melhor, mais fácil de levar. O que vocês fizeram para começar o sistema aí? Então, a gente viajou muitos anos, né? Há 20 anos a gente viaja para ir em evento. De a Porto Alegre, a Florianópolis. Porto Alegre, Floripa, a média de 200 quilômetros. Sempre fez isso aí com carro, com ônibus. Aí para nós é normal. Uhum. Aí, há muito tempo foi em Tubarão, né? Que é uma cidade de quantos quilômetros? 80 quilômetros. Isso. E a galera, a gente sempre foi, a galera sempre foi. Assim, né? É difícil viajar? É um pouco mais difícil? Mas era difícil e também era cômodo. Porque era organizado, né? Pela galera de lá, então pra gente tava cômodo, né? Chegava, tava tudo pronto. Isso, daí como tinha uma galera saindo daqui, indo pra lá, o Ivan veio, ó, acho que agora é o momento, né? Vocês estão preparados, vocês, né? Precisam pegar essa responsabilidade pra vocês, né? Essa é a virada de jogo, vocês tomam essa responsabilidade, bora trazer pra cá? E desde o primeiro momento ele falou, e eu vou estar junto. E pra gente foi sempre primordial, daí ele falou, daí eu falei, se tu tá dizendo que a gente está preparado, a gente vai comprar ideia e o bicho vai pegar. Então, a gente, né, sempre tentou fazer com o maior amor e carinho, receber todo mundo, organizar, né, fazer o que for de melhor para que as pessoas se sintam bem ali. E essa é uma parte boa, a gente, por mais a gente não, a sua é mais tranquila. Eu sempre fui muito de rebater tudo, de achar que o meu jeito é melhor, que eu tenho razão, mas tudo que o Ivan sempre me falou, por mais que na hora eu fico puto, quero mandar ele embora da minha casa, depois eu repenso e falo, tem razão. E a gente sempre seguiu tudo que ele falou nesses últimos 5, 10 anos, acho. Mas uns 5 anos principalmente. Tudo que ele fala, vamos mudar isso. É brigaçada, mas vamos lá e fizemos. A gente sempre seguiu a liderança. Então se você tem um consultor que é difícil de lidar, tenha paciência. Vamos chamar o Ivan aqui na próxima live, ensinar a gente a fazer isso. Deixa aqui, vamos começar então a falar daqui pra frente. Vou pegar essa agora, daqui até o final da live, vamos falar de recrutamento. Falar em recrutamento, deixa eu dizer uma coisinha pra vocês. No mês de maio, para quem está assistindo a live aqui deve lembrar muito bem disso, no mês de maio eu comecei a declarar aqui na internet, que nas lives, que eu ia começar, eu tinha como objetivo de ser top recrutamento do estado da Bahia, que eu ia ser top. Eu ia começar a trabalhar para ser top já a partir do dia 1º de maio. Quando o avião pousou aqui ontem, a gente ficou sem internet durante o voo, né? Quando o avião pousou aqui em Santiago, Tatiana, minha esposa, já me manda uma flyer. Ontem saiu o reconhecimento do Herbalife Brasil e nós, eu e ela, não apenas ficamos como top de recrutamento da Bahia, mas a gente ficou em 4º lugar de top Brasil. Então, galera, para a gente que falou aqui nas lives que a gente ia começar a trabalhar para ser top recrutamento, a gente não só falou, mas cumpriu também. E vamos continuar trabalhando. A partir de agora, a gente vai trabalhar daqui até o final do ano, para todos os meses. A minha ideia era ser top da Bahia. Nem queria ser top Brasil. Mas agora que eu já saí em 4º top Brasil, a gente vai partir para cima. Estou entusiasmado. Samira sai todo mês. Jean e Samira saem quase todo mês como top Brasil. Samira, fiquei na sua frente, viu, Samira? Aprendi com você. Vamos lá.
Vamos falar daqui para frente, vamos falar de recrutamento. A gente sabe que para fazer 10 mil pontos, ainda mais por vários meses, a gente precisa de recrutamento. Conta para mim aí, ou para nós aqui, para todo mundo, como é que aconteceram alguns dos recrutamentos de vocês, né? Alguma das linhas de supervisores. Quantos supervisores você já tem esse ano? Esse ano eu acho que a gente tem 8 linhas, se eu não me engano. 7 ou 8 linhas. Desculpa aí, porque alguém me ligou aqui. Quantos supervisores você já tem esse ano? Esse ano, se eu não me engano, assim, a gente não pegou as contas certinho, mas eu acho que é 8 primeiras linhas. 8 ou 9. Tá, então vamos lá. Disso aqui agora de recrutamento. Conte alguns casos de pessoas que vocês recrutaram esse ano que se tornaram supervisores. Qual foi o processo, como foi a apresentação e como foi no dia a dia? Então, outra coisa, só para falar ali do recrutamento, a gente está trabalhando muito forte para a Premier League Platinum. A gente já está com 6 contratos, fechamos o 7º ontem. E até o final de semana de liderança da região, a gente vai fechar o Platinum, os 10 contratos de 1.000 pontos. Aí já está declarado, já está feito, já está garantido. Estamos trabalhando para. Então, assim, a gente foi, eu não lembro qual foi as férias que a gente estava na piscina com alguns presidentes milionários e o pessoal falou muito dos ex-Herbalife. Porque a gente tem 20 anos. Em 20 anos nasce uma pessoa e a pessoa já tem 20 anos. Ou seja, mas os pais dessas pessoas fizeram o negócio e tem vivo. E a gente ouve muito aqui, por ser uma cidade pequena, Wellington. É assim, não, o negócio Herbalife eu já vi, mas o produto é bom. O negócio eu já vi, mas o produto é bom. Eu sempre usei a lógica. Se o produto é bom, ele se vende, dá dinheiro. Se dá dinheiro, o que é ruim? O administrador. Sim. A gente começou a falar de negócio com os ex-Herbalife. Muitos, muitos, muitos. Eu vou contando uma, ela vai contando outra. Eu vou contar primeiro da Nina. A Nina é uma chilena que já teve um espaço da Herbalife há muitos anos atrás e não deu certo naquela época. Não tinha o WhatsApp, não tinha essas coisas todas que tem hoje, não deu certo. Só que ela sempre ficou com um sonho ardente, porque sempre foi apaixonada pelo produto. Sempre veio aqui, eu sempre falei, tu tens a cara da Herbalife, tens a cara da Herbalife. Ela sempre foi gerente de loja, faz aquelas lives que saem nos memes aí de Casas Bahia e tal. Ela sempre fez aquelas lives, ela faz isso na Herbalife, acho muito massa. E ela nunca teve preguiça de trabalho. O que a gente fez? A gente tentou botar ela no evento. Só que ela também é de uma igreja que aí nos domingos fica muito ruim de ir. E a gente conseguiu trazer um evento para sábado à noite e o que eu fiz? Eu conquistei o marido dela para ir. Aí quando eu botei ela e o marido, acabou-se. O marido veio louco, vamos fazer. E aí ela começou. Coincidentemente, no primeiro mês, ela foi para a rua do trabalho. Aí deu para dar uma pegada firme. E ela foi um caso de ex-Herbalife que a gente ficou não enchendo o saco. Mas quando ela deixava um furo de, que estresse, que isso. Cara, tens a cara da Herbalife. E ela sempre fala, tu nunca deixou de dizer que eu tenho a cara da Herbalife? Não. E nunca ia deixar. Então a gente sempre joga, deixou um furinho, você tá com os 2 ouvidos ali, deixou um furinho, a gente chuta. E manter bom relacionamento, né? A gente tem clientes de anos, consultores que já entraram, que já saíram, que a gente mantém um bom relacionamento. Né? A gente não fica culpando a pessoa porque saiu, porque... Não é isso. É manter, né? Os produtos são bons, eu dentro ou fora da Herbalife usaria eles. E você também deve, né? A gente abre a porta da nossa casa, abre a porta do nosso espaço, para quem realmente a gente tem, né, algum tipo de conexão e tenta abraçar, né? Tenta gerar um bom relacionamento. Eu sempre falo que o espaço é uma comunidade, se tu não gerar relacionamento, vai ser um restaurante. Verdade. Meus melhores amigos hoje são do Espaço Vida Saudável. Vieram do espaço e são padrinhos do nosso filho, os 2 padrinhos dos nossos filhos são do espaço. Tudo vieram por aqui. Isso. E é curtir o momento, né? É como curtir a trajetória, né? Se tu virar só... Tá. Além da Nina, conte outro caso pra gente. A Diana é uma outra pessoa que... Ela faz as minhas unhas, né? Uma amiga que virou já há muito tempo. E ela sempre trabalhou muito, né? No que ela faz. Ela ganha um bom dinheiro, né? Tem um filho pequeno também agora, que nem a gente... E sempre, nunca
falou pra mim que estava insatisfeita, né? Ela sempre me indicou muitas pessoas, eu sempre dizia pra ela, ô Diana, tu tá me indicando várias pessoas. Mostrava os números, né? Mostrava os números pra ela, olha só, tu pode ganhar com essas indicações, fazendo somente isso, né? A média de 1.000, 2.000, 3.000, isso não te chama atenção e não sei o que, não sei o que. Aí sempre arruma uma desculpa, mas não quero investir, não, mas não tenho tempo, mas não sei o que. E numa das vezes que eu fui fazer a unha, eu tava muito animada. Os projetos dos hypes, e falando, só que eu já não tava nem, sabe, assim, eu já tava animada, né? E Nem daí, querendo recrutar ela. tipo, né, falando de coração mesmo, do que tava acontecendo e tal. Ela disse, Su, eu acho que é o meu momento de fazer Herbalife, porque eu fiquei animada, falei de negócio no momento que não era dinheiro que tava atraindo ela. Era isso. Era estar animada. É ter tempo com a filha, né? Não trabalhar 12, 16 horas ali abaixada, fazendo unha. O dinheiro não ia recrutar ela naquele momento. A minha animação, meu estilo de vida, mostrando as viagens com o meu pequeno, ela estava observando tudo. Ela falou, acho que esse é o momento para mim, né? Eu vou trabalhar muito mesmo, não estou trabalhando, mas trabalhar eu trabalho. Eu quero poder ter dinheiro sem estar aqui, né? Tanto tempo, ter tempo com a minha filha e tudo mais. Eu falei, então esse é o momento. Bora falar de negócio? A gente agendou um jantar na nossa casa, né? A gente faz muito isso, né? Com pessoas que a gente tem mais conexão. Ou pré ou pós. Ou para levar para o STS ou para fechar o STS. Se é conhecido, amigo, a gente leva para nossa casa e bota no nosso ambiente. Chegando lá, a gente faz um jantar, né? A gente gosta disso, tá? Então, não é uma coisa forçada. A gente gosta de receber as pessoas, de fazer um jantar, de conversar, de tomar um vinho, se a pessoa, né? Enfim. E ali a gente começou a falar, mostra as coisas que a gente tem da Herbalife, né? Mostramos os números, porque ela já era há muito tempo minha cliente, já tinha me indicado muitas pessoas, né? E ali ela despertou muito mais o desejo, com o marido junto, aí a gente promoveu o STS, do STS, ela fechou 1.000 pontos, fez mais 1.000, vendeu todos os produtos, né? Tá continuando. Então, né? Acho que o ponto principal do que fala de negócio para uma pessoa é o relacionamento. E você ouvir. Se eu continuasse falando para ela só de dinheiro, não ia chamar a atenção dela. Verdade. Eu poderia achar que ela estava precisando de dinheiro. Ela poderia até estar precisando de dinheiro. Mas não era isso que ia trazer ela para o negócio. Porque ela não queria trabalhar mais. Né? Ela queria ter a possibilidade de trabalhar menos. Mesmo que agora trabalhe mais. Né? Então, a gente olhar realmente a pessoa. Né? Como ela tá vivendo e tudo mais, e falar do nosso negócio que pode resolver o problema dela, né? Um terceiro caso bem interessante foi do Diego. O Diego também já foi. Aqui, como a cidade é muito pequena, na pandemia a gente chegou a ter 16 espaços. Fecharam-se todos, hoje tem 3. Sim. Só que os clientes continuaram. E muita gente acha aqui. Porque aqui já tem 15 anos na mesma sala, já é um ponto fixo. Ótimo. E o Diego veio para cá, virou nosso cliente na época. E o Diego é aquele cara que vende telefonia. E eu, Wellington, eu sou daquele que, tipo assim, como eu gosto que os meus amigos me ajudem, se eu for comprar alguma coisa que eu não for para fazer negócio, eu compro de alguém que está aqui. Então, eu já tive as 4 telefones. Ele trabalhou na Vivo, eu tinha Vivo. Ele foi para TIM, eu mudei para TIM. Ele foi para Oi, eu mudei para Oi. Ele foi para Claro, eu mudei para Claro. Quando ele saiu de todos, eu voltei para Vivo, que para a região aqui é a melhor. E ele sempre ficou nesse sentimento de reciprocidade. E eu sempre dizendo, cara, Herbalife é pra ti, tu é um bom vendedor, Herbalife é pra ti, tu é um bom vendedor. E resultado de produto. Resultado de produto e tal. E só que ele sempre naquela coisa de achar que não é pra ele, só que a gente conseguiu botar a esposa dele no evento junto com ele. E aí aquele sentimento de reciprocidade trouxe ele pra Herbalife. E hoje foi lá pra casa jantar também. Levamos ele lá pra jantar e tal. A gente já foi na casa dele com os Quando filhos. Vocês levam a pessoa para jantar na casa de vocês, o que acontece lá? O que vocês apresentam? É no papel? É no computador? Como é na prática? Papel. Eu sempre falo, gente, aqui eu sou desarmado. Su, aí eu brinco com ela. Su, papel e uma caneta. Pega um caderno, plano de marketing, explica o plano de marketing e mostra as possibilidades. E como que ela pode começar? Como ela pode começar. No sentido de urgência. Sheila Coelho, presidente da Herbalife. Daqui a pouco nós temos um compromisso, tá, Sheila? 9 horas. Ontem, 10h30 da noite, a Sheila e o Toninho estavam aqui no apartamento com a gente. Nós estávamos tomando vinho aqui. Vai, continua aí. Além do Diego, mais quem? Então, a Eli também é uma outra cliente, né, de bastante tempo aqui do espaço. Virou amiga nossa por causa que ela trabalha com roupa de criança, né? Daí a gente é falido, né? Compramos
tipo de criança, mas é uma pessoa que já perdeu mais de 13 quilos, apaixonada pelos produtos, traz pessoas no espaço, né? Então, com isso, a gente sempre falando ali, né? Vamos conhecer um pouquinho mais da oportunidade. Ah, isso não é o momento, ela trabalha 20 anos na mesma empresa, né? Tem as insatisfações dela, mas né, ela pega muito, tem um coração muito grande, trabalha realmente com o coração do que ela faz. E sempre usando muito produto, gastando muito dinheiro com produto, porque ela usa bastante coisa, vem aqui no espaço diariamente. Então a gente virou um relacionamento genuíno mesmo, de amizade, de carinho, né? E nos momentos, né, que ela estava precisando estar mais perto da gente, assim, perto de pessoas que acolheriam ela, né? E a gente começou a falar de negócio, olha só, o que tu acha de ir num evento com a gente? Né? Ver um pouquinho mais como é que tá a cara. A gente tem... No nosso evento, Wellington, a gente promove muito, a gente não promove... Eu acho que é uma coisa muito interessante. A gente não promove... Ah, vamos para um evento da Herbalife. Eu acho que assim, eu ouvir o que dentro do meu evento eu possa atrair essa pessoa para dentro do evento, né? Por exemplo, no nosso próximo STS vai estar a doutora Manô, né? A Manuela Guedes Maia, que é a esposa do Marquinhos. Isso. Grandes amigos também, que a gente construiu aqui dentro do negócio. Ela vai estar aqui, daí, tadinha, ela tá aqui, a gente usa ela, né? Daí a gente promove muito forte. Todos os nossos clientes, a gente promove muito forte a doutora Manô, né? Que é uma endocrinologista, que vai falar sobre os produtos, nananana. Se a Manu não tá, como a maioria das vezes ela não tá, a gente promove muito forte conhecer mais sobre os produtos, né? Eu tento chamar a atenção da pessoa o que ela quer ver. Sim. Se ela é uma cliente, que ela já deu alertas de negócio, mas muito suave, eu vou promover os produtos, né? Como que ela pode ter mais resultado, né? Se ela tá no desafio, eu incluo o convite do STS no desafio, né? Olha só, tu tá participando do desafio, então significa que tu quer ter resultado, né? Para ter resultado, tu concorda comigo que não é só comer certo, tá no meio de pessoas que pensam igual a você? Que se tu tiver pessoas que querem pedir x-salada, tu pode ser influenciado, né? Um pizza, tu vai ser influenciada facilmente. Mas concorda comigo que tu tá no meio de pessoas que queiram falar mais sobre resultados, sobre alimentação saudável, sobre como fazer isso, como passar pelas dificuldades, como você ter desconto nos produtos para você poder usar mais. Então é esse o lugar que você precisa estar. Concorda comigo? Aí a pessoa, não, tá certo. Então, ó, então a tua próxima data já reserva aí, é dia 28. A gente vai ter o nosso próximo evento, que é preparado para vocês. A gente está preparando com o maior amor e carinho, né? Esse evento vai sanar muitas das tuas dúvidas sobre alimentação, sobre os ajustes, né? Sobre estratégias, sobre os produtos. Vai conhecer muita gente com resultado. Eu tenho certeza que vai fortalecer muito para te ter cada vez mais resultado e não só ter resultado agora, manter ele para tua vida. Né? E essa é uma parte bem importante, velho, que as pessoas às vezes têm medo de fazer. Quando tu vai comprar um curso, comprar alguma coisa, normalmente tu compra e tu ouve o direcionamento do que tu tem que fazer. Sim. Quando a pessoa vem comprar Herbalife, é tu que direciona. Então, se tu já direciona assim, não estás comprando o produto, vai ter o acompanhamento, o desafio e tem o evento. Tu não tá dando a opção, tu tá dizendo que é assim. A pessoa vai. Direção, exatamente. Durante muito tempo a gente vendia o desafio e depois convidava para o STS. Aí a pessoa não vai. Sim, Na hora sim. do desafio, tu já vende o STS no meio do desafio. A pessoa que está comprando o desafio. Ah, mas o desafio tem o STS. Isso, tu tens que ir. Uhum. E aí a pessoa vai. E se a pessoa falou de insatisfação financeira, a gente vai promover essa parte do financeiro. Então, é dentro do STS, dentro desse evento que a gente está preparando, que você vai entender como realmente vem uma renda extra. Como você pode ter 1.000, 2.000, 3.000. E eu conto histórias. Conto a nossa história. Conto histórias de dentro de pessoas do STS que possam, né, ser relacionadas com a história daquela pessoa, né? E de que é lá que ela vai conhecer, lá que ela tem uma oportunidade. Tipo assim, a gente tenta não falar tudo, não falar muito e promover muito forte o STS, que lá ela vai descobrir, né? Hoje em dia, a gente pode até recrutar no papel. Ah, recrutei a pessoa, comprou 1.000 pontos, mas a gente bota no STS. O meu recrutamento, hoje, o nosso recrutamento tem que estar no STS. Ou antes ou depois de fazer a pontuação. Porque assim, eu não posso mostrar só a minha visão. É muito limitado, seria muito injusto com a pessoa. Então eu mostro no STS porque ela vai ter a visão dela e depois eu vou direcionar pelo que ela quer. Aquilo que ela falou. Muitas vezes a pessoa tem um filho e está olhando a nossa vida com o filho. Está olhando a nossa vida. Muita gente aqui no espaço falou, vamos viajar de novo, vamos. Quando a pessoa vai dizendo isso, a hora que ela deixa um furo, eu falo, por que não vem viajar com a gente? Um dos nossos recrutamentos também foi por isso. Né? A gente foi para Punta Cana, o nosso filho tinha 2 meses e meio. E eu não sou muito de rede social, assim, estou um pouco limitada, estou aprendendo, vou aprender mais. Só que a gente posta algumas coisas, né? E mesmo postando poucas coisas, né? Aceita tudo, né? Enfim,
Ele olhando, poxa, eu tenho um bebê também, Na mesma cidade. mesma idade. Ele, nossa, quando a gente viu vocês viajando com ele, nossa, é isso que a gente quer pra ela. É isso que a gente quer pra gente. Aí, como é que funciona isso? Aí o que a gente fez? Vamos lá pra casa. Eu vou ter que levar mais gente lá em casa, viu? Acho que essa é a estratégia. E o bom é isso aí, ó. A Su sabe fazer 3 coisas. Camarão, risoto não, o estrogonofe de frango e hambúrguer. Aí a gente dá as 3 opções. Quando é que tem vaga para ser VIP aí na cidade de vocês? Opa, adoro! Ó, Pega a agenda. já passa aí, depois já te manda ali as datas. Rapaz, a nossa missão no Chile é muito mais do que participar da extravagância. Só uma última questão que muita gente pode estar passando por isso. Ontem a gente fechou mais um cara de 1000 pontos. Esse cara de 1000 pontos já foi do meu grupo. Ele já foi. Ele quase fechou get no meu grupo. Na primeira leva que eu perdi, há 18 anos atrás. E onde eu falando para ele assim, aí eu vou fazer o teu 1000 pontos, vou te reconhecer no grupo. Eu vou reconhecer daqui a pouco. Ele assim, Wendel, mas aí, pá, eu era equipe mundial reconhecido como consultor de sucesso. O que as pessoas vão pensar? Eu falei assim, meu querido, tu tá pensando nas pessoas ainda? Bora, vamos fazer. Ele fez. Tem muito mais gente no mundo que nem sabe que ele foi da Herbalife. Sim, imagina, eu falei melhor, poucas pessoas sabem que tu foi. Mas fulano e fulano sabem. Eu falei, e daí? Tu vai ver que eles vão te contar, vão dizer, que bom que tu voltou. E vai ser isso que vai acontecer, porque é o normal que a gente faz, né? Sim. Aqui, vamos falar um pouquinho de espaço vida saudável? Galerinha, mas antes, eu coloquei ontem nos meus stories que a minha mulher esqueceu no raio-x, lá em São Paulo, no Terminal 3 de voo internacional, ela esqueceu o Kindle dela. Então, se alguém estiver vindo para o Chile e for passar por Guarulhos, me chama aqui no WhatsApp. Pode ser no direct ou no WhatsApp. Eu sei que algumas pessoas já me chamaram, mas ainda não deu certo. Mas se alguém estiver vindo para cá de Guarulhos, me chama, por favor. Vamos lá. Vocês sempre tiveram o Espaço Vida Saudável como base do negócio de vocês. Nos dê 3 dicas aí para ter um espaço Vida Saudável de sucesso. Número 1, estoque. Espaço sem estoque pode fechar as portas. Não tem como. Hoje, uma pessoa, para ter um espaço de sucesso, ela tem que ter 4.000 pontos pagos em casa. Mas uma pessoa vai começar com 4.000 pontos? Não. A pessoa vai fazer 1.000 pontos, vai fazer o 2, vai fazer uma boa administração financeira e aumentar seu estoque gradativamente. Porque se tu tens estoque, tu vende. Essa, para mim, é a principal base para te ter um espaço de sucesso. Show. Não tá miguelando venda, não tá miguelando... Miguelando aqui Racionando, Isso, racionando, assim, ser mesquinho. Com os sabores de shake, tem que ter tudo aberto. A gente tem todos os produtos aqui abertos, se tu quiser. Até a fibra em pó, se a pessoa quiser, tem. Que não tem sabor nenhum. Então, se a pessoa pedir, tem. Por quê? O espaço de sucesso, ele tem que ter tudo. Ok. Tem que ser próspero, abundante, né? Outra coisa que a gente faz muito aqui. Eu sou muito direto, sim. As pessoas se chamam muito de grosso, mas eu sou muito verdadeiro. Então, tem muita amizade. Ô, Ender, eu te conheci um dia desse na piscina, cara, mas tudo que você fala aí, nós somos iguais, sabia? A gente é igual. Eu espero chegar nesse pin igual também. É o nosso foco. Mas a gente cria muito relacionamento, muita amizade. Para homem é mais fácil, por isso que eu estou falando. Porque eu sei que para a mulher, para criar um relacionamento, uma amizade, é difícil. Para o homem é 2 palavras, tomar uma cerveja, já virou meu amigo. E fala de futebol, né? Aqui é muito futebol aqui. Eu sou palmeirense, desculpa aí os antes, né? E aí, tipo assim, se o Palmeiras perde, enche. Se o Palmeiras ganha, enche. Porque o pessoal ou vem rir ou vem comemorar e é sempre assim. Vira aquela resenha de grupos de futebol mesmo. No espaço a gente tenta gerar uma coisa leve. A pessoa chega aqui no espaço, então a gente não vai estar... porque é produto, é emagrecimento, Não. Quando ela vai no restaurante almoçar, ela quer se sentir bem, comer uma coisa gostosa pra querer voltar. Então, esse o pensamento que a gente tem. Show. Que ela se sinta bem aqui, a gente explica o que ela tá usando, a gente conversa sobre tudo, a pessoa já dá gargalhada, já conversa com o outro, poxa, ela achou legal o ambiente, então ela vai querer voltar. Óbvio que a gente tem um foco, um objetivo bem claro com essa pessoa, que é o quê? É continuar, que ela compre as cartelas para ela estar aqui pelo menos 10 dias, né? E faça uma avaliação de bioimpedância. Esse é o nosso... a gente trabalha muito com indicações aqui. Tipo assim, hoje... Quase 100% do que vem novo é indicação de alguém ou pelo Instagram acaba achando. Sim. Então, quando a pessoa chega com alguém, o que a gente faz? A gente apresenta os produtos e deixa a pessoa sentada do lado daquela pessoa e deixa aquela pessoa recrutar pra gente.
Show. E a gente não fala nada. Vai lá, serve um chá, serve outro, pergunta se tá bom, vê o que ela quer comer e no final, quando ela terminou de comer, eu promovo sempre a bioimpedância. Ó, e aí você acabou de ganhar um presente aqui do espaço, que é uma avaliação de bioimpedância, que dá todos os parâmetros, tal. E a pessoa que está do lado já fala, é muito boa. Eu já fiz. Então fica fácil de promover. E eu deixo para vender normalmente as cartelas, se a pessoa agenda a bioimpedância no dia da bioimpedância. Para não ficar muita pressão. Se a pessoa diz, não, já fiz, não posso, aí eu chamo e falo para ela as probabilidades dela continuar no espaço sem precisar pagar todo dia. Aqui a gente vende, cada 10 ganha uma, cada 20 ganha 3. Então a gente normalmente vende 23 e acaba ficando o mês inteiro ela vindo aqui comigo. Porque o nosso foco não é ganhar dinheiro com acesso, né? Não é rápido. É que ela esteja aqui o mais tempo possível e a gente tem um foco muito claro aqui dentro, não só aqui dentro, porque a gente tem bastante cliente fora do espaço também, de vender todos os dias. É ter nossa loja aberta todos os dias. Essa é a nossa meta há mais de 10 anos, né? E tudo conspira a favor. Porque pode estar dando tudo errado, 8 horas da noite, não ter vendido nada, aparece. É sensacional. Cara, é o que a incrível. gente provoca. Muito bom. Bem-vinda, Sandra, à nossa live diretamente de Aracaju. Sandra, já foi o cadastro do mês de junho. Tô na pegada, hein? Só junho tô com 5 primeiras linhas cadastradas para negócio. Tô entusiasmadíssimo. Se maio foi bom, e apesar que eu vou ficar 11 dias aqui no Chile, eu vou ter que trabalhar muito online, ou cadastrar aqui no Chile. Vamos lá, vocês falaram de vendas. 3 dicas para ter sucesso em vendas. Número 1, muito estoque. Muito estoque. Por que eu falo isso, Wellington? Porque quando a gente abriu o Espaço Vida Saudável, eu não soube administrar. A gente passou por alguns perrengues do Espaço Vida Saudável, acabou a gente fechando STS naquela época, aquelas coisas, tudo que aconteceu no Brasil inteiro. E eu cheguei a ter 800 pontos no espaço. Ou seja, quebrado no espaço. E eu tive que aprender sozinho, com o que o meu pai me ensinou, daquela coisa de saber administrar o custo, o lucro, a coisa básica de vida. O meu pai sempre foi muito bom nessa coisa de administração financeira. Gastar menos do lar. Recebe. Gastar menos do que... essas coisas todas aí. O meu pai, ele como eu falei, ele trabalhava em Minas, ele estudou 3 filhos no colégio particular. Então, tipo assim, é um cara que soube trabalhar com pouco dinheiro, fazer muita coisa. O que eu fiz? Eu aprendi a trabalhar para aumentar o estoque. E quando a gente tem um estoque alto, gente, é uma alegria muito grande para quem já teve pouco estoque. Sim, por isso que eu falo, é o principal. O principal é o estoque. Segundo é o que a Su faz, que é geração de contatos. Isso. E tem que ter geração de contato. Para você vender, para você colocar pessoas no espaço, para você falar de negócio, tem que ter geração de contato. Tá em alerta. Eu penso assim comigo, você acabou de abrir uma loja que você pagou 500 mil reais para abrir essa loja, você tem uma loja linda, você vai fazer a inauguração dessa loja, você vai falar para todo mundo que você tem essa loja, os produtos que você tem nessa loja, você vai falar com bastante, né? Nossa, tem essa loja tal, É a mesma coisa que a gente tem que fazer com a nossa empresa que fatura bilhões. Né? Eu tenho um espaço, eu tenho que falar para todo mundo do meu espaço. Eu tenho um desafio de transformação corporal, eu tenho que falar do desafio. A gente vende muito mais do que só vender o produto, então a gente vende o serviço que o produto traz. Verdade. A gente vende muito mais, porque às vezes eu vejo as pessoas errando. Quer tomar shake, não sei o que é o shake, não rola o shake inicialmente. O shake é a consequência para o que a pessoa quer. Eu falo de emagrecimento, de estilo de vida saudável, de comer melhor, de se sentir melhor, do intestino funcionar, né? Dormir bem, que são consequências de bons hábitos alimentares, né? Que dentro dos bons hábitos alimentares a gente inclui os produtos por praticidade, por preço, né? Por sabor, né? E por resultado potencializado. Então, geração de contato. Onde você estiver, vai fazer a unha, vai numa loja, vai no mercado, né? E não seja, né, uma coisa... Eu vejo as pessoas metralhar de um modo que eu não gostaria de ouvir. Então, eu penso sempre, como que eu gostaria de ser abordada no seguinte momento? Né? Dê umas dicas aí pra gente, Suelen, de abordagem. Abordagem de cliente, né? Então, por exemplo, a gente sempre tá com os convites na mão, né? Eu adoro, do espaço, eu adoro em loja. Então, se eu vou comprar alguma coisa, nossa, ela tem que conhecer. Ó, eu vim pro Chile, mas meus convitezinhos do espaço vieram juntos, viu? Ó, isso aí, eu tenho contato. Tô focado. Loja aberta, é a tua loja aberta. Então, eu entrei numa loja, fui olhar a maquiagem, tipo hoje eu vou ali comprar a maquiagem, né? A menina vai me atender, eu vou ser simpática com ela e tudo mais.
Daí eu sempre vou dizer, nossa, e olha só, foi muito obrigada pelo atendimento, foi ótimo, mas você já conhece o nosso espaço Vida Saudável? Porque daí eu quero te dar um presente. Topa ganhar um presente? O que tu costuma comer aqui, por aqui, no horário do almoço, no horário do lanche? Ah, eu costumo isso, eu trago comida e tudo mais. Ó, então vai ser meu presente. Vou te dar um voucher de R$ 10 de desconto, né, no meu espaço Vida Saudável, onde a gente tem refeições. Olha só as refeições, assim, 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 assim. O que tu acha de comer uma pizza? O que tu acha de uma coisa bem gostosa? Tu é mais doce, mas óbvio que eu tô acelerando, porque eu sei que a gente tem pouco tempo, mas um bate-papo gostoso de como que ela gostaria de comer aqui no meu espaço. Sempre hoje muito a pessoa antes, né? Isso. E daí convido ela para vir. Deixa o convite. Eu gosto muito de, às vezes, indicar um voucher para ela de desconto. Por quê? Porque é um modo de eu pegar o WhatsApp dela. Sim, sim, excelente. Eu não dou um voucher de papel, né? Eu deixo o convite do espaço para ter o Instagram, para ter algumas fotos ali e tudo mais, né? Para ela mostrar para as outras pessoas. Mas eu quero o contato dela. Aí com o contato dela a gente consegue trabalhar todas as outras ferramentas, né? Então tem que ser natural. Você tem que ir com um objetivo claro, né? Mas natural. Por um período da nossa vida, como a gente passa por vários períodos, a gente estava numa fase que eu, tipo assim, o que eu vou fazer? A gente passa por esses momentos, né? Poxa, não tô fazendo nenhuma geração de contato, não tô falando com ninguém. A gente tem que se pôr em ação, né? Nesse momento, o que eu fiz? Teve um momento que a gente tava nessa vibe, assim, e eu não sabia para onde ir. Eu chamei uma cliente. Você deu a ideia de chamar uma cliente que é apaixonada pelos produtos. Perdeu 16 quilos, Deise, precisa da tua ajuda? Tu consegue me ajudar? Ela, claro, Su, o que tu precisa? Então, tem uma meta de fazer 50 avaliações de bioimpedância, amiga, até o final do mês, e já é dia 15, eu não fiz nenhuma. Eu preciso da tua ajuda. Tu consegue me indicar algumas pessoas, por favor? Da escola. Ela é professora. Galera, todo mundo pode fazer isso essa semana, sabia? Sim! Aí sabe o que ela fez, Wellington? Ela disse, Su, espera aí. E desligou. Está. Aí deu meia hora, ela disse, Su, já agendei 50. Tu pode vir amanhã às 8 da manhã e depois tem mais não sei o que às 10, aí meio-dia, às 2 da tarde. Professora, tudo? Tudo. Eu enlouqueci, né? Com 50. Aí fez 20 e poucos clientes. Isso, só que acontece. A Deise sempre usou shake de chocolate, chá de limão e Nutreve. O que eu vendi? Shake de chocolate? Exatamente. Então, se põe em ação, não fica parado, né? Se põe em ação para falar alguma coisa. Meus amigos, muito... A dica mais... Dá mais uma dica, eu quero fazer mais uma pergunta ainda. A gente gera contato, a gente tem estoque, a gente faz a apresentação e nada disso adianta se tu não fechar. As pessoas pecam 99% no fechamento. É na hora dica de fechamento. Dinheiro é ser postura. Tu tá ali, ela apresentou todos os produtos, beleza. O que tu mais gostou? Ou se ela falou de emagrecimento que ela já quer, beleza. O que tu precisa? O que tu vai levar? E fechar. Aquela dica da Herbalife. Tu mostra e fica quieto. Faz a pergunta e fica quieto. Uhum. Espera a pessoa responder. E fecha sem medo. Porque assim, ó, não baseia a Herbalife no teu momento. Sim, sim. A empresa é bilionária, as pessoas gastam com essas canetinhas 1.000, 2, 3, a reviria, e a pessoa fica com medo de vender 500 pila de produto que vai durar um mês inteiro. Então não fique com medo. Não te baseie no teu momento. O teu momento tu não compraria, mas é o teu momento, não é o momento do teu cliente. Tenha a postura de rico até ser rico. Eu, por muito momento, eu sei que é o momento de muitas pessoas, principalmente consultores novos, de eu achar caro. Então, quando eu faço a avaliação, qual o foco da avaliação? Mostrar a necessidade dela, descobrir as insatisfações dela e o que do nosso trabalho a gente pode ajudar na insatisfação dela. Chegou na parte do dinheiro, onde eu balançava, porque eu achava caro. Até eu entender que caro ela não estar usando os produtos. Verdade. As pessoas estarem semanalmente, agora no período de inverno, no hospital. Diariamente comprando remédio, porque tá com a imunidade baixa, né? Porque não se alimenta direito. Intestino não funciona, não dorme bem, tá com queda de cabelo, tá precisando de vitamina B12, vitamina D e tudo mais. Nosso produto é remédio que vai resolver tudo isso? Não, mas a longo prazo, meus amigos, a gente sabe que ajuda muito, né? Eu fui fazer meus exames, a médica, meu exame deu 900 e pouco B12, a minha médica, nossa, é cliente dos produtos agora. E nunca repôs com injeções e coisas assim. Isso aí é fácil. Mas não. Então, o que eu quero dizer com isso? É caro a pessoa não estar usando os nossos produtos. Porque ela vai gastar o dinheiro dela com algo. Uma televisão de 5 mil reais, um sofá de 10 mil reais, um sofá de 10 mil reais.
Então, por que não investir 200, 300, 400, 500 em comida mais barata, gostosa e nutritiva? Show. Né? Então, bota essa certeza na tua cabeça que você falando de produto, você falando de dinheiro para a pessoa pagar aquilo, é você falar em ajudar ela literalmente. E, gente, pela primeira vez na história da Herbalife, nós estamos mais barato que comida, mais barato que restaurante popular, gente. É incrível, não tem como. Doido. Verdade. Galerinha, Ale Medeiros, Ale, já tô vendo essas postagens aqui no Chile, viu, Ale? Você tá brincadeira não, viu? Ó, amanhã também a nossa live é 8 horas da manhã no horário de Brasília, 7 horas aqui no horário do Chile. Suelen e Wender, para a gente finalizar aqui, como é que vocês veem os próximos 10 anos do negócio de vocês na Herbalife? É muito doido, né? Muito legal a gente falar disso, porque a maioria das pessoas nem falam disso, né? Como voltar daqui a 10 anos, quais são os meus planejamentos daqui a 10 anos. A gente pensou, muitas vezes, em não pensar nos próximos 10 anos. Sim. Em viver a vida só como amanhã, entendeu? Igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Mas agora o nosso foco dos próximos anos é realmente voltar aos nossos sonhos e desejos ardentes, né? E eu sou muito mais, né, do coração e sentimental, o Ender é muito mais razão, mas o que me faz me emocionar, né, é pensar em eu estar reconhecendo vários dos nossos consultores no palco, né, como novas equipes mundiais, como novos Guedes, novos milionários, novos presidentes, né? Isso me emociona. Então, acho que vai te emocionar. Para mim, nunca foi dinheiro que me emocionou. Apesar de eu amar dinheiro. Né? Para o Wender, ele sempre foi mais. E uma vez um treinamento que o Ivan também fez e me ajudou muito a descobrir e despertar os meus sonhos, o que me emociona. Para mim, isso me emociona muito. Né? Me emociona poder levar a minha família, a nossa família, para poder conhecer o mundo, né? A viajar e tudo mais. E isso é consequência de ter mais dinheiro. E dentro do nosso negócio, né, é aqui que a gente está trabalhando para ter mais qualidade de vida e ganhar dinheiro. Então, com toda certeza absoluta, nosso PIN de presidente vai estar lá, né, porque a gente vai trabalhar para isso, né, e a gente vai curtir a trajetória para que isso aconteça. Então, uma dica que eu dou, por muitos anos eu não tive sonhos, metas, objetivos claros que me emocionassem. E nem sempre é dinheiro. Né? Ele é a consequência desses objetivos. Então, quando tu foca no que te emociona, né? Você vai acontecer. Vai acontecer e a consequência é trazer mais dinheiro, sem sombra de dúvidas, né? Então, uma dica que eu posso dar, foque no que te emociona, porque realmente é o que me faz curtir a trajetória de forma mais feliz e ter certeza absoluta que os próximos anos a gente vai trocar de PIN, porque são muito mais pessoas que vão estar sendo reconhecidas nos palcos, né? Do nosso time, dos times, né? Da nossa galera, e tá tudo certo, né? Teve um exemplo muito legal, a gente fez os 3 meses, 10 mil pontos. E nessa vibe a gente trouxe uma primeira linha que mês passado fez 9 mil, quase 10 mil pontos também. Isso. E uma pessoa igual nós, que não estava recrutando, que a Herbalife estava meio em off, aquela coisa toda, e a gente começa a trazer essas pessoas pra gente. Isso. É muito massa. Tá indo pro Chile com a gente também, tá no jantar de gala também. A Alê, se ela não estiver aí, ou se ela puder assistir. A gente tem um grande carinho, né? Por ela, pela família, pelas pessoas que estão, né, vindo. E se eu pudesse dar uma dica, assim, o que eu penso dos próximos 10 anos é o que eu já falei no final da Semana de Liderança lá em São Paulo, eu tenho a mesma ideia do Ivan. Ou eu chego ou eu morro tentando. Herbalife para mim já não é mais uma opção, entendeu? Eu sou muito leal a tudo que a Herbalife e os líderes fizeram para mim. Por isso que a gente tá, tipo assim, a pessoa igual você me chamou. Por mais que você muitas vezes não me conhecia, mas a sua história me inspirou, me trouxe, me motivou, me fez muita coisa. E qualquer um que precise de qualquer coisa, a gente fala, vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. A gente faz porque é a reciprocidade. Então, independente de quem precise, do que precisa, sendo para Herbalife, a gente tá pronto e a gente vai morrer aqui nessa empresa. Entendeu? A não ser que dê alguma catástrofe com a empresa. Mas se não, a gente vai estar junto com ela, vai morrer tentando chegar. Eu quero camarão de Suelen. Aqui. E a gente está esperando vocês aqui na equipe de presidência. Galera, vale para todo mundo isso aí. Vocês não têm ideia como a gente vai vibrar tanto agora aqui no Chile com os reconhecimentos de todo mundo que mudou de nível, dos qualificados para tudo, enquanto a Herbalife lançou. E o PIN de presidente está te esperando. Dá até vontade de... Pera aí que eu vou pegar o meu PIN de presidente. Ai, meu Deus! Pera aí que eu vou pegar meu PIN de presidente. Pera aí. Vai falando alguma coisa aí, vai. Bora.
E isso é muito, muito forte. A gente sonhar com essa trajetória, né? Sonhar com essas coisas. E, gente, bota um plano de ação diário, né? Com coisas claras, com coisas simples. O muito bom quando tu bota a meta, a gente fala, mira lá na lua para acertar aqui embaixo. Não, faz algo palpável, mesmo... Ô, Jesus, chega a arrepiar. Chega a arrepiar. Receba o Senhor! Ó, tá aqui. E eu vou ter um dia ainda, vou ter o maior prazer de um dia estar no evento colocando um pin assim em cada um de vocês aqui, ó, colocando o pin de presidentes. Meu amigo Magno Vieira, vamos partir para cima. Suelen e Wender, muito obrigado. Estou esperando vocês aqui no Chile. Vocês chegam quando? Sim, estamos indo quinta. Quinta-feira já estaremos esperando vocês aqui. Galerinha, então amanhã a nossa live Empreendendo com Sucesso, a live onde a gente faz uma apresentação de PowerPoint não, slides aqui no Instagram, beleza? Então amanhã live de recrutamento, vamos partir para cima que eu estou entusiasmado. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo, até breve. Até.